Iniciando a leitura do artigo O Estágio na Formação de Professores, Unidade entre Teoria e Prática, de Selma Garrido Pimenta, Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, Faculdade de Educação da USP. Nota de rodapé. O presente artigo é parte do original que apresentei como tese de livre docência em didática, junto ao Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, em dezembro de 1993, sob o título O Estágio na Formação do Professor, um estudo do estágio nos cursos de magistério segundo grau, desenvolvido nos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, Cefans. Este artigo está sendo gravado por Mônica Barroso Fernandes, que cede os direitos de sua voz, e ele é para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Resumo. O artigo discute os conceitos de prática e de teoria presentes na formação de professores, tendo por base a análise das atividades de estágio em curso nos Centros de Formação e Aperfeiçoamento de Magistério, Cefans, que já apontam para a sua compreensão como unidade entre teoria e prática. Para isso, sintetizam os conceitos de prática presentes nos cursos de formação, Escola Normal e Habilitação Magistério. Discute os conceitos de teoria, prática e praxis. Apresenta e interpreta os dados da investigação de campo, concluindo que na prática contraditória dos Cefans, há possibilidades de efetivar-se a referida unidade. Estágio, teoria e prática, praxis, formação de professores. Tendo por base os resultados de pesquisa de campo realizada em 2 Cefans da cidade de São Paulo, a temática central desse texto é a unidade entre teoria e a prática na formação de professores para as séries iniciais da escolaridade básica. Essa temática tem preocupado os educadores desde longa data, uma vez que tradicionalmente há uma cisão entre teoria e prática. E não tendo sido raro, professores e alunos clamarem por mais prática, uma vez que se consideram os cursos muito teóricos. As aspirações por mais prática frequentemente têm sido direcionadas às atividades de estágio, por isso foi importante formá-las como um fenômeno a ser investigado. Para a realização da pesquisa, delimitamos o estágio que está sendo realizado em 2 Cefans, na medida em que nosso objetivo era investigar não as mazelas do estágio, o que vem sendo suficientemente denunciado em vários estudos, mas identificar possíveis avanços na direção da unidade teoria e prática, já que o projeto Cefam se propõe finalidades nessa perspectiva. Qual conceito de prática e de teoria está presente na fala dos professores e alunos? Como esse conceito tem sido considerado historicamente nos cursos de formação de professores? A pedagogia e a didática têm pesquisado esse tema? Quais os resultados? Os professores precisam de mais prática ou mais teoria em sua formação? Ou ambas? Os estudiosos brasileiros vêm falando que é necessária a unidade entre teoria e prática, mas o que isso significa? Será que estamos diante de uma teoria? De uma novidade? É possível essa unidade? Será que ela já ocorre? Esse questionamento orientou a realização da pesquisa. Os resultados a que chegamos constituem uma interpretação possível. Outras poderão ocorrer a partir dos dados de que aqui dispomos. A interpretação que elaboramos está fundamentada numa revisão histórico-conceitual do curso de formação de professores no Brasil, no período dos anos 30 aos 80 e nas concepções de vários autores que têm estudado o tema. Também está fundamentada no conceito de unidade entre teoria e prática desenvolvido por Vasquez, em 1968. Especificamente, discutimos como essa unidade se faz presente na pedagogia,
ciência que estuda a educação como prática social, e na didática, a área da pedagogia que estuda a atividade de ensinar. Esse estudo está sintetizado nas duas primeiras partes deste artigo. Na terceira parte, apresentamos os dados de campo e nossa interpretação, com a expectativa que provoquem novos estudos, pois nada é fixo para aquele que alternadamente pensa e sonha. Título: Síntese de conceitos de prática nos cursos de formação de professores. Ao iniciar os estudos sobre os cursos de formação de professores ao longo do período delimitado, constatamos que a atividade de estágio sempre se faz presente sob o nome de prática de ensino. Assim, a investigação foi direcionada para captar o significado dessa prática, como se fazia presente nos cursos, quais atividades eram consideradas práticas, quando um curso era considerado prático ou teórico. Para investigar as diferentes significações de prática e de teoria, trabalhamos com a seguinte periodicidade dos cursos de formação. Os anos que se seguiram a 1930, tendo por base as legislações estaduais, o período entre 1940 e 1960, tendo por base a Lei Orgânica do Ensino Normal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os anos 70, com a Lei 5.692/71, e os anos 80, o movimento de crítica e proposta dos educadores. Em todos esses períodos, procedemos a uma análise teórica e histórica, captando nos respectivos contextos as contradições presentes entre as legislações e a realidade dos cursos. Assim, foi possível chegar a algumas conclusões. O Estado ou a prática de ensino em nenhum momento foi considerado desnecessário como elemento formador, tanto que sempre esteve presente com denominações variadas nos currículos dos cursos. Nos anos 30, especialmente nos 40, a finalidade primeira do ensino normal era, conforme a lei, prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias, e a prática nele está colocada como a imitação de modelos teóricos existentes, bem como a observação de práticas bem-sucedidas. O pressuposto era de que o campo de atividade docente, a escola primária, não apresentava modificações internas significativas nos dois tipos de escola, a urbana e a rural. Assim, a prática docente poderia ser aprendida mediante a observação e reprodução de bons modelos. Examinando-se o que era a profissão do professor primário, qual o estágio do seu desenvolvimento e quem eram os professores primários, percebe-se que, na verdade, o magistério não era uma profissão, mas uma ocupação exercida por mulheres, embora não proibida aos homens, oriundas dos segmentos economicamente favorecidos da sociedade e cuja característica marcante era ser uma extensão do lar, do papel de mãe e coerente com o da esposa. Era uma missão digna das mulheres. Essas constatações, evidenciadas por pesquisas, foram propiciando que a escola normal, que se ampliou e consolidou no país nos anos 30, fosse desvirtuando a sua finalidade para preparar suas alunas para os papéis de mãe e esposa. A análise dos conteúdos curriculares da época o demonstra. Secundariamente, a escola preparava para o exercício do magistério porque, afinal, esse papel poderia substituir o de mães para aquelas mulheres que não se casassem. Ou, como ocorreu sobretudo nos anos 50 e 60, quando a mulher começou a ter necessidade econômica de trabalhar para completar a renda familiar. A prática, então, foi ficando teórica, isto é, a prática que se exigia para a formação de futura professora era tão somente aquela possibilitada por algumas disciplinas de currículo, prática curricular. A prática profissional, como componente da formação sob forma de estágio profissional, não se colocava como necessária, uma vez que não tínhamos propriamente uma profissão, pois o destino das alunas da escola normal não era necessariamente o exercício do magistério. Em fins dos anos 60, o distanciamento entre a escola normal e a escola primária era tal que a nova realidade desta última
que já contava entre seus alunos com as crianças originárias dos segmentos mais pobres da população, não estava servindo de referência para a formação teórico-prática das professoras. Consequentemente, foram agravando-se os índices de reprovação e de expulsão da escola primária. Some-se a isso a persistência dos baixos salários do magistério, configurando a perda do status social e econômico dos professores e provocando a presença de professores não habilitados nas escolas primárias. Mantido o conceito de prática como de observação e reprodução de práticas modelares de ensinar, é de se indagar onde estavam estas. Talvez nas escolas modelo ou padrão ou de aplicação, que eventualmente poderiam ser tomadas talvez nas escolas modelo ou padrão ou de aplicação que eventualmente poderiam ser tomadas como referência para a formação, mas nelas estavam as crianças originárias dos segmentos sociais dominantes. A prática, portanto, consistia em reproduzir os modelos de ensino considerados eficazes para ensinar aquelas crianças que possuíam os requisitos considerados adequados à aprendizagem. Tal prática culpabilizava a criança que não aprendia, a maioria, por seu próprio fracasso. Nos anos 70, a Lei 5.692/71 pretendeu profissionalização no ensino médio e criou as habilitações, dentre as quais a do magistério, o que, em tese, poderia recolocar a dimensão do mesmo como profissão. Entretanto, na realidade, essa habilitação não possibilitou a introdução da prática e da teoria na formação de professores. Nos níveis conceitual e curricular, a prática ficou restrita ao entendimento de uma instrumentalização a ser realizada em algumas disciplinas, didáticas e metodologias. Devido a vários fatores, dentre os quais ressalta-se a persistência dos baixos salários, o curso normal, agora habilitação de magistério, foi se distanciando cada vez mais da realidade da escola primária, agora séries iniciais de primeiro grau, configurando os estágios como práticas burocráticas. Dessa forma, o conceito de prática foi sendo o de que na prática a teoria é outra, ou seja, a teoria era desnecessária uma vez que não preparava para o enfrentamento da problemática posta pela realidade do ensino primário, ensino que então já estava ampliado, com uma nova e definida população a exigir novas teorias e novas práticas por parte dos professores. Mas a habilitação magistério configurou-se como um curso cada vez mais precário, incapaz de responder a essas demandas. Ainda nos anos 70, houve tentativas de superar esses problemas. Praticar passou a ser sinônimo de aprender novas técnicas instrumentalizadas de dar aulas, pautados na racionalidade do processo de ensino, ganharam ênfase o planejamento e controle das ações, a instrução programada e outras técnicas de autoensino. Consequentemente, tais técnicas passaram a ser os conteúdos de didática, uma didática instrumental, isto é, que possibilitasse o treino de habilidades técnicas de ensinar, garantindo resultados de ensino mais eficazes, em que pese a importância de técnicas na atividade docente. Cedo percebeu-se que a melhoria da técnica por si não garante melhores índices de aprendizagem. A ênfase nos cursos técnicos, desvinculada de análises globalizantes do real e associada à carência de recursos financeiros, frente a políticas de expansão da escolaridade da massa no Brasil, provocou o maior distanciamento entre os cursos de formação e as necessidades do ensino primário. Nos anos 80, a insatisfação entre os educadores frente a esse quadro impulsionou a realização de pesquisas em escolas, evidenciando a necessidade de revisão por inteiro dos cursos de formação no que se refere à teoria e à prática. Daí um novo entendimento ou proposta de que a unidade entre teoria e prática
abriria possibilidade de avanços para a melhoria da formação de professores, ou seja, no fazer pedagógico, o que ensinar e como ensinar deve ser articulado ao para quem e para quê, e em quais circunstâncias, expressando a unidade entre conteúdos teóricos e instrumentos do currículo. Nessa perspectiva, o curso de formação deve estar articulado à escola básica, possibilitando um projeto no qual se explicite os conhecimentos e as habilidades que uma professora deve possuir para assegurar o ensino de qualidade necessário à educação das crianças. Ou seja, no curso de formação, o para quê, o que e como ensinar são indissociáveis. E o que significa unidade entre teoria e prática? Título: Unidade, Teoria e Prática. A essência da atividade prática do professor é o ensino-aprendizagem, ou seja, é o conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem se realize em consequência da atividade de ensinar. Envolve, portanto, o conhecimento do objetivo, o estabelecimento de finalidades e a intervenção no objetivo para que a realidade seja transformada enquanto realidade social. Isto é, a aprendizagem precisa ser compreendida enquanto determinada por uma realidade histórico-social. A atividade docente, sistemática e científica toma objetivamente conhecer o seu objetivo, ensinar e aprender de modo intencional, não casuístico. A ciência tem por objetivo de estudo o ensino-aprendizagem e é a didática. Seu objetivo consiste não apenas no conhecimento da estrutura e funcionamento dos processos reais de ensino-aprendizagem, isto é, dos processos que já existem, mas também no estudo das possibilidades de estruturação e funcionamento das novas possibilidades de ensinar e aprender docentes. A didática, por sua vez, é uma das áreas de pedagogia, a ciência da educação. A educação é prática social que ocorre nas diversas instâncias da sociedade. Seu objetivo é a humanização dos homens, isto é, fazer dos seres humanos participantes dos frutos da civilização, da sua construção e do seu progresso, resultado do trabalho dos homens. Não há educação a não ser na sociedade humana, nas relações sociais que os homens estabelecem entre si para assegurar a sua existência. Relações sociais que não são unívocas, iguais, mas que expressam interesses desiguais em conflito, em confronto, que entendem, pois, a humanização de modo desigual e que operam o processo de humanização, educação, conforme seus entendimentos, seus valores, seus interesses. Cabe à pedagogia, enquanto ciência da educação, conhecer e explicar os diferentes modos como a educação se manifesta enquanto prática social, bem como contribuir para a direção do sentido que se quer dar para o humano. Grifamos o termo contribuir porque entendemos que a pedagogia é, junto com as demais ciências e práticas sociais, coadjuvante no processo de humanização. A didática, enquanto uma área da pedagogia, trabalha na sua especificidade essa finalidade prática da educação, o que, por sua vez, é um dos determinantes do processo de ensino-aprendizagem, essência da atividade docente. As dimensões de conhecimento e de intencionalidade, atividade teórica, e a da intervenção e transformação, atividade prática, da atividade docente, confere-lhe o sentido de atividade teórica prática, ou praxis. Para explicar o conceito da atividade docente como praxis, na qual a indissociação teoria e prática é fundamental, recorremos a Vasquez, que partiu do conceito de praxis explicitado por Marx. Para Marx, praxis é a atitude teórico-prática humana de transformação da natureza e da sociedade. Não basta conhecer e interpretar o mundo teórico, é preciso transformá-lo, praxis. Conforme Vasquez, a relação teoria e praxis é para Marx teórica e prática.
Prática na medida em que a teoria, como guia da ação, molda a atividade do homem, particularmente a atividade revolucionária. Teórica, na medida em que essa relação é consciente, ou conforme Marx na tese sobre Feuerbach, a questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é uma questão teórica, mas prática. É na praxis que o homem deve demonstrar a verdade. A doutrina materialista sobre a alteração das circunstâncias e da educação esquece que as circunstâncias são alteradas pelos homens e que o próprio educador precisa ser educado. Ela deve, por isso, separar a sociedade em duas partes, uma das quais é colocada acima da sociedade. A coincidência da modificação das circunstâncias com a atividade humana ou alteração de si próprio só pode ser compreendida e aprendida racionalmente como praxis revolucionária. Vasquez, para explicitar o conceito de praxis, distingue-o de atividade. Diz: toda praxis é atividade, mas nem toda atividade é praxis. A praxis é uma forma de atividade específica, distinta de outras, como as quais pode ser intimamente vinculada. Que formas assume a atividade e quando ela é praxis? Começando por atividade em geral, explica o autor que atividade é um conjunto de atos de um sujeito ativo que modifica uma determinada matéria-prima que lhe é exterior, cujo resultado é um produto de diferentes naturezas. Uma nova partícula, um conceito, um instrumento, uma obra artística ou um novo sistema social. E podemos acrescentar um novo modo de ensinar. Esse conceito não reduz, mas inclui a atividade humana. Esta implica em que os atos dirigidos à formação de um objeto ou situação se iniciem com um resultado idealmente concebido ou com uma finalidade e terminem com um resultado efetivo, real, não necessariamente idêntico ao prefigurado, mas com certeza determinado por essa prefiguração e que incorpore alterações durante o processo. Ou seja, a atividade humana se caracteriza como produto da consciência, a qual prefigura as finalidades da ação, atividade teórica. Finalidades que traduzem a posição que o sujeito toma diante da realidade, pois que a finalidade é a expressão de certa atitude do sujeito em face da realidade. É o objetivo que o sujeito estabelece a partir do modo como lê e interpreta a realidade, e pelo fato de propor-se objetivos. O homem nega uma realidade efetiva e afirma outra que ainda não existe. Os produtos próprios da atividade humana não se reduzem à sua mera expressão exterior. São objetivos que prefiguram idealmente o resultado que se pretende e manifestam-se também como produção de conhecimento, em forma de conceitos, hipóteses, teorias ou leis, mediante a qual o homem conhece a realidade. Mas entre a atividade de conhecimento e a teleológica, há diferenças importantes, pois enquanto a primeira se refere a uma realidade presente que pretende conhecer, a segunda diz respeito a uma realidade futura, portanto ainda inexistente. A primeira não implica ação efetiva, enquanto a segunda traz implícita a exigência da realização efetiva, por isso se tende a fazer da finalidade uma causa de ação real. Como efeito, enquanto antecipação ideal de um resultado real que se pretende alcançar, o objetivo é também expressão de uma necessidade humana que só se satisfaz atingindo-se o resultado que aquele prefigura ou antecipa. Por isso, não se trata apenas de antecipação ideal do que está por vir, mas sim de algo que, além disso, queremos que venha. Enquanto atividade de conhecimento e teleológico estamos, sim, precedendo a uma antecipação ideal do futuro, o que não significa necessariamente que queremos sua existência real. É preciso agir, quer dizer, a atividade de conhecer e estabelecer finalidades em si não nos leva a agir. Se o homem aceitasse sempre o mundo como ele é,
E, se por outro lado aceitasse sempre a si mesmo em seu estado atual, não sentiria necessidade de transformar o mundo nem de transformar-se, isto é, a necessidade de transformar a si e ao mundo move a necessidade de conhecer e estabelecer finalidades. A atividade humana de conhecer e a teleológica, enquanto atividade de consciência, é uma atividade teórica, isto é, por si não leva à transformação da realidade material social. Não se objetiva e não se materializa, não sendo, pois, praxis. Praxis, para Vasquez, é uma atividade material, transformadora e ajustada a objetivos. Fora dela fica a atividade teórica, que não se materializa na medida em que é atividade espiritual pura. Mas, por outro lado, não há praxis como atividade puramente material, isto é, sem a produção de finalidades e conhecimentos que caracteriza a atividade teórica. Para Vasquez, a atividade humana é também atividade prática, ou seja, adequada aos objetivos cujo cumprimento exige certa atividade de conhecimento, atividade teórica. Mas o que a caracteriza é o caráter real, objetivo da matéria-prima, sobre o qual se atua, dos meios ou instrumentos em que se exerce e do seu resultado ou produto. Na atividade prática, o sujeito age sobre uma matéria que existe independente da sua consciência e das diversas operações exigidas para a sua transformação. O produto de sua atividade transformadora é um objeto material que subsiste, independente do processo de sua gestação, e que se afirma ante o sujeito, isto é, adquire vida independente da atividade subjetiva que o criou. O objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade ou os homens reais. A finalidade dessa atividade é a transformação real, objetiva do mundo natural ou social para satisfazer determinada necessidade humana. E o resultado é uma nova realidade que subsiste independentemente do sujeito ou dos sujeitos concretos que a engendraram com sua atividade subjetiva, mas que sem dúvida só existe pelo homem e para o homem como ser social. O autor, tendo explicitado a atividade humana como praxis, no qual foi necessário distinguir a atividade humana teórica e a atividade humana prática, para estabelecer a unidade entre ambas, enquanto praxis transformadora, vai a seguir explicitar o que chama de formas de praxis, produtiva, política, criadora. Essa denominação decorre do objetivo sobre o qual o sujeito exerce sua ação. Quando o objeto sobre o qual o sujeito age é a natureza, temos a praxis produtiva, relação material e transformadora que o homem estabelece mediante o seu trabalho com a natureza. Como o homem é ser social, esse processo só se realiza em determinadas condições sociais a que Marx chama de relações de produção. Para Vasquez, a praxis produtiva é a praxis fundamental. Quando o objetivo sobre o qual o sujeito age é produto da praxis anterior, que se converteu, por sua vez, em matéria de nova praxis, tem-se a praxis criadora. Por exemplo, a praxis do operário ou do artista. Há também a praxis científica, na qual a experimentação tanto pode estar a serviço de fortalecer e impulsionar uma teoria, no caso de uma investigação científica, como estar a serviço de impulsionar a atividade prática correspondente, por exemplo, a arte ou a educação. Quando o objetivo sobre o qual o sujeito age é humano, mesmo quer se trate da sociedade como matéria ou objeto da praxis política ou revolucionária, quer se trate dos indivíduos concretos, tem-se a prática política, que, enquanto atividade prática transformadora, alcança sua forma mais alta na praxis revolucionária. Enquanto praxis social, a praxis política é a atividade de grupos ou classes sociais que leva a transformar a organização e direção da sociedade ou a realizar certas mudanças mediante a atividade do Estado. Explicando por que denomina a praxis política de praxis social, o autor afirma que a atividade da praxis política toma por objeto não um indivíduo isolado, mas grupos ou classes sociais,
e inclusive a sociedade inteira. No entanto, explica também que toda praxis produtiva, criadora, é praxis social, já que o homem só pode efetivá-la contraindo determinadas relações sociais, porque a modificação prática do objeto não humano se traduz numa transformação do homem como ser social. Ainda sobre a unidade teoria e prática, qual a finalidade da atividade teórica? Se a atividade teórica de conhecer e estabelecer finalidades não é praxis, pois em si não modifica realmente o mundo, mesmo que mudem nossas ideias a respeito dele, não nos parece legítimo falar em praxis teórica. Então, qual o seu papel? Qual o papel da teoria? Se a teoria não muda o mundo, só pode contribuir para transformá-lo exatamente como teoria, ou seja, a condição de possibilidade necessária, embora não suficiente, para transitar conscientemente da teoria à prática. Portanto, para que a primeira, a teoria, cumpra uma função prática, é que seja propriamente uma atividade teórica, na qual os integrantes cognoscitivos e teleológicos sejam intimamente, mutuamente considerados. A atividade teórica é que possibilita de modo indissociável o conhecimento da realidade e o estabelecimento de finalidades para sua transformação. Mas, para produzir tal transformação, não é suficiente a atividade teórica, é preciso atuar praticamente. Subtítulo: Atividade docente, teórico-prática e didática. A atividade teórico-prática de ensinar constitui o núcleo do trabalho docente. Este, por sua vez, é o objetivo de investigação da didática. A explicação da didática como teoria de ensino-aprendizagem, considerada na perspectiva histórico-social, recoloca no centro da investigação didática a atividade do professor, enquanto atividade de ensino. Embora não lhe seja uma atividade exclusiva, pois o ensino ocorre através de outras atividades e agentes sociais. A tarefa de ensinar, desde a organização, análise e decisão dos processos de ensino em aula, até a organização, análise e decisão de políticas de ensino e seus consequentes resultados no processo de educação, enquanto humanização, constitui a especificidade do trabalho profissional do professor. Por isso, a didática é uma área de conhecimento fundamental no processo de formação do professor. Enquanto atividade teórica, conhecimento e antecipação ideal da realidade ainda não existente, ela se constitui num método, num instrumento para a praxis transformadora do professor. Para isso, ela precisa ser dialeticamente considerada. A didática é entendida como área do conhecimento que tem por especificidade o estudo do processo ensino-aprendizagem, teoria do ensino-aprendizagem, contribui na formação de professores. Enquanto disciplina do curso, deve traduzir-se num programa de estudos desse fenômeno, que é o processo ensino-aprendizagem, com o objetivo de preparar os professores para a atividade sistemática de ensinar numa dada situação histórico-social, inserindo-se nela para transformá-la a partir das necessidades identificadas e direcioná-la para o projeto de humanização. Um programa de estudos que possibilita conhecer o ensino-aprendizagem na sociedade existente, toma esse existente como referência. Para conhecer, é preciso mobilizar vários procedimentos e recursos. O conhecimento não se adquire olhando, contemplando, ficando ali diante do objeto. Exige que se instrumentalize o olhar com teorias, estudos, olhares de outros sobre o objeto fenômeno universal. O processo ensino-aprendizagem não começou hoje, nem ocorre só aqui, onde estamos. Tem uma história, como foi construído? Quais as relações do processo que estamos observando com a sua história? A que necessidades sociais os diferentes processos de ensino-aprendizagem responderam? Em quais organizações sociais? Foram bem-sucedidos? Por quê? Que métodos, técnicas e recursos foram necessários para viabilizar o ensino?
Quais foi preciso criar? Quais já existiam e, até por existirem, possibilitaram a elaboração de novas propostas? Quais permaneceram? Ainda são válidos? Por quê? Quais permanecem, apesar de inúteis? Que funções sociais cumprem? Que organizações escolares são favorecedoras do ensino-aprendizagem? E nelas, quais as políticas de ensino-aprendizagem? Quem as elabora? A que necessidades respondem? Quais existiriam antes? Como se relacionam? Que direções de sentido estão nela contidas? Como tem sido o exercício profissional dos que ensinam? Quem são? O que pensam? Quais valores têm? E dos que aprendem? Quem são? Por quê? O que querem? O que queremos deles? Em todas essas questões que podem nortear um programa de cursos, é preciso que se discuta sempre o que e onde deve ser diferente. Como é possível? Qual a inserção de um como professor? Qual a inserção de cada um como professor? À medida que se desdobram e aprofundam esses questionamentos, percebe-se a especificidade da didática e as necessidades inter-relações com as demais disciplinas do curso. O estágio é um componente do currículo que não se configura como uma disciplina, mas como uma atividade. Um programa de didática, como esboçado, precisa lançar mão dessa atividade na medida em que ela é propiciadora da inserção dos alunos nas instituições escolares, para o conhecimento de como o processo de ensino aí se dá. Mas, como vimos, esse conhecimento não se restringe a uma unidade escolar. Trata-se de tomar a unidade para compreendê-la na totalidade. A didática não se reduz, no entanto, à atividade de estágio, nem reduz este a ela. Da mesma forma, o estágio pode servir às demais disciplinas e, nesse sentido, ser uma atividade articuladora do curso. Ademais, como todas as disciplinas, é uma atividade teórica de conhecimento e estabelecimento de finalidades na formação do professor. Uma atividade instrumentalizadora de praxis, atividade teórica e prática, educacional, da transformação da realidade existente. Subtítulo: O estágio na formação de professores, os dados de campo. O objetivo deste item é apresentar e discutir os dados coletados sobre o estágio em desenvolvimento nos 2 Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, Cefams, estudados para aprender os possíveis avanços na direção da unidade entre teoria e prática. Para isso, apresentamos inicialmente uma breve caracterização do projeto Cefam, especialmente em São Paulo, a fim de situar os Cefams estudados. Item: Origem do projeto Cefam. No início dos anos 80, quando já havia alguns estudos e pesquisas denunciando a precariedade do funcionamento da habilitação magistério, o Ministério da Educação, através da Secretaria de Ensino do primeiro e segundo graus, articulou vários órgãos do sistema de ensino, congregando vários educadores a fim de discutir e propor alternativas para a formação de professores. Como resultado das discussões, foi proposta a criação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, Cefam, em Brasil, 1983. Divulgado e apoiado financeiramente pelo MEC-SESG-COIS, conforme o documento de 1983. O Cefam é definido como uma escola normal que continuará em sua dimensão maior, cuidando da formação e preparação do professor para o magistério da pré-escola e das 4 séries iniciais do primeiro grau. Por dimensão maior, entenda-se a formação e o aperfeiçoamento do professor em exercício. A par dessa finalidade, procederá ao apoio e à realização de estudos, pesquisas e experimentos. O documento explicita também uma preocupação com a nova qualidade do professor a ser formado e aperfeiçoado. O centro deverá contribuir para a qualificação de um profissional com competência técnica e política capaz de responder com presteza às novas demandas exigidas pelas camadas populares, que são, em sua maioria, a clientela da escola pública. Espera-se que o Cefam
funcione como capacitador e disseminador de informações que irão fundamentar a renovação educativa que se pretende realizar. Desse modo, deverá atuar como polo irradiador, como agente de mudança, proporcionando o surgimento de soluções renovadoras no que se refere à prática educativa. Consoante essas finalidades, a proposta sugere a necessidade de repensar a estrutura e o funcionamento dos cursos de forma a superar-se os problemas constatados nas habilitações magistério. Os Cefams foram implantados em alguns estados que mostraram interesse e disponibilidade para desenvolvê-los em parceria com o MEC. Apoiados técnica e financeiramente pelo MEC, temos até 1991 um total de 152 Cefams implantados em vários estados. Some-se a este 47 Cefams no estado de São Paulo, que vem se desenvolvendo com recursos próprios do estado. Esse desenvolvimento é irregular e desigual de estado para estado e vem ocorrendo não sem tropeços. Apesar das dificuldades de implantação e desenvolvimento do projeto, atropelado por falta de recursos, ingerências politiqueiras, descontinuidade administrativa, resultados positivos são apontados do ponto de vista da organização e funcionamento curricular dos cursos de formação. Item: o projeto Cefam em São Paulo. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, também preocupada com a melhoria da qualidade da formação do professor, iniciou a implantação do projeto Cefam em 1988. Nesse ano, foram instaladas 19 unidades, sendo 8 na capital e 11 no interior. Em 1989, foram instaladas mais 25, sendo 11 na capital e 14 no interior. Em 1991, foram instaladas mais uma e em 1992, mais duas, todas no interior, perfazendo um total de 47. Ao lado dos Cefams, continuou funcionando a rede de aproximadamente 500 habilitações de magistério no sistema público de ensino. Em São Paulo, o Cefam apresentou desde o início uma peculiaridade em relação aos demais estados. Funciona em período integral, com pagamento de uma bolsa equivalente a um salário mínimo a todos os alunos. O Cefam é um projeto em construção, ainda cedo para avaliar a qualidade do professor por ele formado, uma vez que este é o 5º ano de sua implantação e ainda não há dados sobre o destino profissional de seus egressos. Contudo, está sendo possível avaliar o seu percurso. Essas avaliações fornecem indicadores que permitem concluir que há avanços, mas evidenciam também as contradições presentes no processo. Quanto aos avanços, destaca-se a melhor formação geral e específica dos alunos, devido às melhores condições de trabalho e de aperfeiçoamento, bem como ao compromisso das equipes pedagógicas e docentes. Ela se deve também às melhores condições de estudo dos alunos, ao envolvimento e apoio dos pais e ao suporte financeiro, administrativo e técnico-pedagógico por parte da Secretaria de Educação. Algumas contradições do projeto. Embora o projeto Cefam tenha, em princípio, encontrado fortes opositores por ser mais um projeto especial, acabou por arrebanhar um grande número de educadores que se envolveram por inteiro com a proposta. A proposta de construção em processo possibilita à equipe escolar a autonomia necessária ao desenvolvimento de um projeto que considere e respeite as características da comunidade. Favorece o desenvolvimento e a participação ativa da equipe, que, sem esperar por resoluções de instâncias superiores, arregaça as mangas e se volta para a construção do próprio caminho. Mas as equipes têm que contar com suas próprias forças para superar as dificuldades no que nem sempre têm sido bem-sucedidas. Os Cefams contam com os professores diferenciados quanto à qualificação e ao compromisso com a educação. Por isso, realizam um trabalho de qualidade. Mas o trabalho do Cefam exige, por suas características e problemas, mais dedicação do que outras escolas. Mesmo recebendo remuneração por trabalho extra-classe, tendo tido sua jornada ampliada, a baixa remuneração coloca o professor frente ao dado de que, se ele tivesse empregado o seu tempo numa escola comum, estaria recebendo mesmo, com menos esforço. Por outro lado, a seleção de docentes vem se tornando comprometida, na medida em que a rede pública se ressente da falta de professores, pela diminuição crescente de profissionais dispostos a conviver com condições muito desfavoráveis de trabalho e remuneração.
Os professores que participaram do início do projeto têm demonstrado cansaço e desânimo. O Cefam, apesar de oferecer condições mais favoráveis de trabalho, peca por não garantir infraestrutura mínima no que se refere aos recursos físicos, administrativos e legais. Funciona como anexo a uma unidade escolar sem autonomia administrativa. No que se refere à qualidade da formação dos alunos, a pesquisa conclui: ficou evidente a preocupação da equipe técnica com o estilo dinâmico, com um trabalho articulado, buscando criar a possibilidade de o aluno ler a realidade, se percebendo como cidadão e agente do processo de transformação social, consciente do compromisso político do professor, da necessidade de competência técnica. A intenção não é só formar bons profissionais, mas gerar uma massa crítica, propiciar uma nova geração de professores capazes de atuar sobre os problemas da escola de hoje. Mas que adianta formar uma turma de 56 jovens se eles não vão ser aproveitados na rede pública? Depoimento dos pais. O Estado estabeleceu na rede pública o Estado não estabeleceu uma política para a formação de professores articuladas às suas necessidades de quadros docentes. Também não estabeleceu mecanismos de aproveitamento do pessoal formado por escolas, configurando-se o Cefam como um projeto que vive hoje um momento crítico. Se amparado, ele se fortalecerá como experiência, que pedagogicamente dá certo, e se multiplica. Mas, se abandonado, ele se atrofiará e morrerá. Item: os Cefams estudados. Os critérios que se fixaram para a escolha dos dois Cefams estudados foram os seguintes. Ambos pertencem ao primeiro grupo de Cefams que foram criados em 1988 em São Paulo, e por serem ambos da capital, não apresentam variações importantes no que se refere às condições de trabalho dos professores, as características do aluno e as aspirações e condições de ingresso no magistério. Ambos possuem experiência de trabalho suficiente para deixar emergir os avanços e as dificuldades. Além desses critérios, também consideramos a facilidade de acesso aos pesquisadores, tanto no aspecto geográfico quanto na disponibilidade das equipes em nos receberem para a realização da pesquisa. Nosso intuito não é estabelecer comparações entre eles. Por isso, após caracterizar a proposta de estágio de cada um, apresentaremos os dados agrupados em 8 categorias: concepções de estágio, o estágio real, as metodologias de ensino e o estágio, os fundamentos da educação e o estágio, os frutos do estágio, o destino profissional dos egressos, o estágio desejável e, por fim, dificuldades e problemas. Os dados foram coletados através de entrevistas, observação e documentos, no período de outubro de 1992 a maio de 1993. Item: a proposta do estágio no Cefam. 1. O Cefam 1 possui uma proposta clara e bem definida para o estágio. Embora a considere um processo em experimentação, que vai sendo modificada, aprimorada de ano para ano, a partir da própria experiência da discussão com outros Cefams. Conforme depoimento das professoras de didática e da coordenadora pedagógica, bem como informações contidas nos documentos escritos da escola, o ponto fundamental de reflexões sobre estágio é o resgate do contato do aluno de magistério com sua área de atuação profissional. Assim, a finalidade do estágio é levar os alunos a uma análise das realidades sobre as quais atuarão e também servir como fonte de experiências concretas para as discussões sobre as questões de ensino e procedimentos pedagógicos. O estágio é um componente do currículo e inicia-se no segundo ano do curso. Seu desenvolvimento está articulado aos eixos temáticos perseguidos por todos os demais componentes e atividades do currículo, a saber: primeira série, Homem e Sociedade, resgate da identidade do aluno. Nesse ano não há estágio. Segunda série, Homem, Sociedade e Educação, contextualização da educação com ênfase na escola pública e na educação das classes populares. Terceira série, Criança, Escola e Classe Social, representação social da criança e o papel do jogo no desenvolvimento infantil.
Quarta série, Escola, Educação e Transformação Social. Análise da interação entre os aspectos teóricos e práticos das propostas pedagógicas e sua atuação no processo de transformação social. Conforme essa orientação geral, são programadas atividades com objetivos específicos para as séries e que o estágio ocorre, segunda, terceira e quarta. A segunda série enfatiza o exercício da observação com coleta de dados, como meio de construção de categorias de descrição e análise, possibilitando a reflexão teoria-prática no processo de produção de conhecimento. Assim, as questões e as abordagens teórico-metodológicas da educação, escola pública, aqui propõe e como funciona, análise de seus fundamentos, o fracasso escolar e, finalmente, as reflexões sobre as escolas que temos e a que queremos são discutidas nas observações orientadas e nos retornos de estágio, que orientam teoricamente os trabalhos de pesquisa e reflexão realizados pelos alunos com o apoio das diversas áreas de fundamentação do curso. Na terceira série, prossegue a atividade de observação, com o objetivo de refletir sobre os aspectos teórico-práticos do processo de ensino e aprendizagem, procurando estabelecer o elo possível entre a fundamentação teórica e a prática educacional. São realizadas duas etapas de observação. A primeira é sobre a escola, enquanto local de interação social, onde se desenvolvem atividades coletivas, observando-se a escola a partir do espaço físico e sua utilização, organização, estrutura administrativa e a influência destas na interação. A segunda enfoca o processo de ensino na escola e na aula. Além dessas duas etapas de observação, e a partir delas, prevêem-se mais duas subsequentes envolvendo planejamento, execução e avaliação de intervenções, que por meio de regências, quer através da organização de oficinas pedagógicas, que os alunos propõem, oferecem à escola. Na quarta série, o estágio é basicamente de intervenção, regência, de planejamento em comum acordo com o Cefam e a Escola Campo, onde os alunos se concentram para atuar em classes de primeira a quarta série. O Cefam incentiva, sempre que possível, os alunos a planejarem, executarem e avaliarem atividades que foram para eles e pela escola identificados como necessárias. A orientação do estágio é feita em conjunto pelos professores de didática e de metodologias do ensino, todos com carga horária prevista para tanto, e pela coordenadora pedagógica. Quanto aos locais para o estágio, são as escolas da comunidade, com as quais o Cefam estabelece vínculo para essa finalidade, especialmente no quarto ano, quando os alunos devem estagiar no primeiro semestre numa escola municipal e no segundo semestre numa escola estadual. A proposta geral do estágio para a quarta série é discutida em reuniões realizadas com as coordenadoras pedagógicas e professores da escola, juntamente com a coordenadora e professora supervisora do estágio no Cefam. A partir daí, distribuem as estagiárias em duplas e trios em 2 dias da semana para cada classe. Para todas as atividades de estágios, há roteiros, guias, bem como orientação e preparo das alunas para irem ao campo. Os retornos são colocados na grade horária da escola. Os eixos temáticos do curso são também desenvolvidos sob forma de estudo do meio para a elaboração de projetos interdisciplinares. Assim, por exemplo, na primeira série, o estudo do meio é sobre o bairro da escola. Na segunda, é a cidade de São Paulo. Na terceira, é recriando o espaço de lazer, no bairro e na escola. E na quarta série, o estudo do meio é proposto elaborado pelos alunos sobre determinados temas que identificam como necessidades, por exemplo, plebiscito, cólera, etc. Essa atividade do projeto, que envolve diferentes disciplinas do currículo, às vezes se intercruza com as de estágio, mas não substitui as atividades específicas previstas para este, e são desenvolvidas no horário de enriquecimento curricular. O total de horas para o estágio é de 360, sendo 72 horas no segundo ano, 144 no terceiro e 144 no quarto. O Cefam 2 possui uma proposta para estágio, colocando-o como uma dimensão importantíssima da integração curricular. Conforme orientações contidas no plano de curso da escola, o estágio se desenvolve ao longo do curso,
a partir do segundo ano e objetiva permitir que os alunos percebam o contexto em que a criança e a escola se situam e a dinâmica da vida escolar, para posteriormente adequarem a sua prática docente às diferentes realidades que encontrarem. Importa o contato do aluno com a realidade que envolve o processo ensino-aprendizagem, na pré-escola e nas primeiras séries de primeiro grau. Os alunos deverão fazer o estágio de observação, participação e regência inicialmente na escola experimental e, posteriormente, nas escolas públicas que escolherem. Eventualmente, farão estágio em escolas particulares. O critério para a escolha por parte dos alunos frequentemente é o da proximidade dos locais onde moram, uma vez que há dificuldades financeiras para se locomoverem. Os estágios contam sempre com momentos de reflexão, retorno programado com didática e com as demais disciplinas. Considera-se essa reflexão como contribuição privilegiada advinda do estágio, onde os futuros professores poderão observar, participar, problematizar, questionar a prática vivenciada, utilizando como parâmetros as aprendizagens das várias disciplinas do currículo. Esse preparo ou planejamento deve incluir a volta dos dados à análise da prática, e fundamentada na teoria pela via da reflexão. O estágio é uma diretriz, um projeto em construção, onde grupos de alunos e professores de didática e metodologias evidenciam a direção a seguir. Importa reafirmar aqui a ligação desta dimensão de prática de ensino com todo o referencial teórico e com a construção do espaço de reflexão como eixo integrador da proposta curricular, eixo do currículo. Nota de rodapé. O Cefam 2 está alocado numa escola experimental cuja característica é possuir condições de trabalho e funcionamento diferenciadas das demais escolas estaduais. Há hoje apenas essa escola experimental na rede estadual, única remanescente das 4 criadas na década de 60 em São Paulo. O número total de horas do estágio é de 360, sendo 72 no segundo ano, observação, 144 no terceiro, observação e participação, e 144 no quarto ano, regência. Seguindo os eixos curriculares, o estágio no segundo ano priorizou a identidade das estagiárias na sala de aula, em que se privilegiou a relação de estágio no experimental e em outras escolas públicas. No terceiro ano, foi a relação professor-aluno. Então, no quarto ano, envolvemos as metodologias, o que não foi muito tranquilo. Depoimento da professora de didática. O paralelo às atividades de estágio desenvolve-se no Cefam 2 e o que denominam projetos e oficinas pedagógicas, ambos utilizando as horas de enriquecimento curricular, que completa o período integral. Qualquer disciplina pode desenvolver projetos, às vezes articulam-se várias, propondo projetos interdisciplinares, filosofia e sociologia da educação, psicologia e história da educação e etc. Os projetos são propostos pelas disciplinas e pelos alunos e envolvem ações em vários aspectos da educação. Menores de rua, violência, escola rural, pré-escola, cortiços em São Paulo e etc. As oficinas são desenvolvidas de modo mais sistemático pelos professores de didática e metodologia do ensino. Voltam-se especificamente para ações de ensino de português, alfabetização, matemática, ciências, história e geografia. São desenvolvidas em entidades assistenciais da comunidade com crianças pobres, agrupadas em 15, 16, dependendo da capacidade que a entidade tiver para aglutinar as crianças e mantê-las no trabalho sistemático. As crianças são planejadas e acompanhadas pelos professores de metodologia e de didática. O Cefam 2, diferentemente do 1, não pré-estabelece vínculos com as escolas campo. Esse fato, segundo todos, dificulta o desenvolvimento do estágio. Item: o estágio em desenvolvimento nos Cefams 1 e 2. Todos os alunos e professores entendem o estágio como uma atividade que traz os elementos da prática para serem objeto de reflexão, de discussão e que propicia um conhecimento da realidade na qual irão atuar.
Por isso, consideram importante a execução de um professor para quem tanto o estágio quanto a oficina são artificiais, mesmo que aprimorados não são com a realidade. Concebem-no como eixo norteador do curso. Não é o momento da prática. A prática eles têm também na sala de aula. É um momento enriquecedor, pois elas estão adquirindo experiência. Professor de didática. É referencial para discutir situações problema em sala de aula. Professor de didática. Porque o estágio traz elementos da prática do professor que está na ativa para serem discutidos com as alunas que estão em processo de formação. Para um aprofundamento teórico dessa prática, numa tentativa de melhoria dessa prática, coordenador. Os dois Cefams estudados têm propostas diferentes de operacionalização do estágio. No Cefam 1, a ênfase no processo ensino-aprendizagem que ocorre na escola fica mais evidenciada pelo fato de manter vínculos com as escolas-campo. Já no Cefam 2, o processo ensino-aprendizagem que ocorre nas oficinas tem servido de base para os estudos e a experimentação dos estagiários. Quando iniciamos o trabalho no Cefam, existia uma série de ideias, mas não uma proposta definida. Cada Cefam estava trabalhando de uma forma. Vimos que aqui poderia ser diferente da HM. A nossa opção foi ter uma proposta de didática do segundo ano compatível com os pressupostos do Cefam. E aí ampliamos estágios, não só para escolas, mas também para a comunidade, oficinas. No terceiro e quarto anos, essa proposta incorporou as disciplinas de metodologia, professor de didática. O estágio é vinculado entre Cefam e escolas. Há um projeto. Isso é muito bom porque a gente oferece um trabalho para a escola. Não fica lá observando. Declaração das alunas. Na proposta dos dois Cefams, o estágio de observação ocorre no segundo e terceiro ano do curso. De modo geral, seu objetivo é levar os alunos a aprenderem a realidade da sala de aula, no contexto da escola, examinando, sobretudo, o processo de ensino-aprendizagem em comparação com os conteúdos das disciplinas que estão sendo ministradas no Cefam. O conteúdo da observação é variado. Organização da escola, sala de professores, recreio, o conteúdo e a metodologia, o planejamento, relações professor-aluno, professor-coordenação, dificuldades de aprendizagem e de relacionamento das crianças, etc. Há vários problemas com essa atividade. Nem sempre os professores aceitam ser observados. Tem receio de relatório das alunas. Nem sempre o retorno é feito sobre todas as observações, ficando às vezes superficial. Nem sempre os professores de Cefam conseguem trabalhar as observações trazidas por falta de tempo, descompasso com o programa, etc. As alunas, de modo geral, não gostam dessa atividade, considerando-a repetitiva e angustiante, e na medida em que provoca a identificação das coisas erradas sem que possam interferir. No entanto, a observação tem sido valorizada quando planejada de comum acordo entre Cefam e escolas, e quando os alunos recebem preparo para observar, quando há retorno para a discussão e os professores incorporam às suas aulas aspectos trazidos das observações e quando caminham num crescendo, ampliando a visão dos problemas e as possibilidades de intervenção. O estágio de participação deveria ser, segundo dos professores de didática, participar da dinâmica da sala de aula, e isto significa acompanhar o professor nas reuniões e participar do planejamento. Mas tem sido atividade de auxiliar, de recorte, colagem, rodar, mimeógrafo. Os alunos têm participado das reuniões, raramente, e mesmo realizado palestras com a comunidade para os professores. Por exemplo, cólera e teorias de aprendizagem, sendo que, às vezes, participam em atividades de recuperação. Dos Cefams estudados, o número 1 utiliza o termo intervenção, significando tanto a regência de aulas como o oferecimento de projetos e sua execução pelas alunas, em parceria ou não com os professores, sobre determinadas necessidades que identificam na escola e na sala de aula. Esse trabalho tem sido muito valorizado pelas alunas do Cefam, como pelas escolas onde estagiam.
No Cefam 2, a atividade é de regência da aula, realizada pela própria escola que cedia o Cefam, nas classes de primeiro grau e pré, e nas oficinas da comunidade, igreja, favela, etc. As oficinas não fazem parte da carga horária do estágio. Devido a essa realidade diferenciada, vamos neste item separar os dados coletados por Cefam. As atividades de intervenção-regência são muito valorizadas pelas alunas e professores, seja porque nelas têm a possibilidade de praticar o manejo de classe, exercitar como ensinar, seja porque tem a visão e o controle do processo todo, planejamento, execução e avaliação. No Cefam 1, o projeto de intervenção é planejado por nós, apresentado para a professora de metodologia daqui e para a professora de classe. Se ela der o ok, a gente executa. A gente, com isso, complementa o trabalho dela, depoimento das alunas. A intervenção é uma forma de ter uma prática, avaliando essa prática e reformulando. Tanto é que antes, na observação, a gente entrava na sala de aula, o professor rodeava para ver nossas anotações. A gente, agora não. A gente entra na sala de aula com atividades e entre o professor e o estagiário é uma troca de informações. A professora interfere com ajuda. Ela nos dá informações sobre as dificuldades da classe e aí a gente planeja isso em cima disso. Mas também o estagiário pode detectar outros problemas. Por exemplo, a professora informou que os alunos estavam com dificuldade em matemática. A gente percebeu que era mais em língua portuguesa, quer dizer, há uma troca de ajuda, depoimento das alunas do 4º ano. Sempre há retorno. Fora isso, a gente sempre aproveita uma vaguinha nas aulas no Cefam para colocar os problemas que trazemos do estágio. Depoimento das alunas do 4º ano. No Cefam 2, regência, elas fazem aqui mesmo, no primeiro grau, sempre em duplas e planejada com os professores da classe. Fora daqui, excepcionalmente, quando falta professor. As meninas só iam substituir se coincidisse o dia de estágio dela e a falta do professor. Fala do professor de didática. Então, nas oficinas agora fazem um trabalho sistemático de planejamento, execução, avaliação. Ótimo, mas a oficina não substitui a sala de aula regular, que é onde atuarão. Depoimento do professor de didática. Inicialmente, a regência era feita aqui, 2 a 2. Então, insegurança, porque esta é uma escola especial, diferente das outras estaduais, etc. Mas depois que começamos a fazer estágio fora, depoimento das alunas do 4º ano. Na escola particular é bem diferente. Fiz regência de 2 semanas no jardim e 1 mês no pré. Eles falavam, você vai ter que atingir tal objetivo. Então eu planejava. Também preparava a classe para me receber. Depoimento da aluna do 4º ano. Na particular, a autonomia é menor. Cefam 1 e 2. Em ambos os Cefams existe uma relação entre as metodologias de ensino e o estágio. No Cefam 1, os professores de metodologia têm parte de carga horária do estágio, e no Cefam 2, não. Os professores de metodologia estão vinculados às atividades da oficina pedagógica, que é a parte de enriquecimento curricular e não do estágio. Ainda assim, há uma certa relação destas com as atividades de regência que as alunas desenvolvem. Em ambos os Cefams, essa relação não é total nem tranquila. Algumas disciplinas são mais articuladas entre si e com a didática da questão do estágio, dependendo de vários fatores, dentre os quais ressalta-se a formação pedagógica e a experiência com o magistério por parte dos professores. O compromisso com a especificidade do curso, que é formar professores para as séries iniciais, e a disponibilidade pessoal de um projeto de curso. Às vezes, nota-se a presença de professores que não satisfazem o primeiro aspecto, mas estão dispostos a se engajar. Também há propostas interessantes por parte dos professores que estão dependendo apenas de maior mobilização e coordenação para serem executadas. Também notou-se que a existência de um projeto claro para o estágio vinculado ao projeto do curso, que nem sempre está claro para todos, favorece a maior articulação das metodologias entre si e com a didática. Nos 2 Cefams, a didática coordena as atividades gerais de estágio.
tendo sua programação diretamente articulada a ele. O curso de didática é inteiro sobre e a partir do estágio. O projeto, a execução, o retorno, o controle e a avaliação do estágio é de responsabilidade da didática e da coordenação do curso. No caso do Cefam 1, também dos professores de metodologias, não todos. Depoimento do professor de didática. Em ambos, há um esforço dos professores de didática de precederem, por um lado, a um tratamento dos conteúdos de didática, articulando as disciplinas de fundamentos da educação e as metodologias de ensino. De outro, de ampliarem a relação efetiva entre os conteúdos do estágio e das demais disciplinas. A ênfase das atividades de estágio recai sobre as atividades de ensino-aprendizagem, que ocorrem na sala de aula, para que o planejamento e o trabalho conjunto dos professores são aspectos fundamentais. A relação entre as disciplinas de fundamentos da educação e o estágio não existe formalmente, é esporádica. Às vezes, os professores de didática e coordenação sugerem alterações dos programas específicos a partir dos estágios. O rodízio de professores dificulta essa relação. No Cefam 2, tem havido troca muito constante de professores de filosofia e história da educação. A aproximação ocorre quando os professores que ministram essas aulas têm conhecimento do curso magistério e da problemática do ensino das séries iniciais do primeiro grau. Da entrevista que fizemos com as alunas, temos os seguintes depoimentos que apontam para alguma relação. A gente estudou em História e Filosofia da Educação muito sobre concepções e ideologias que levou a um crescimento do nosso nível ao nível crítico, de visão do mundo. E isso a gente vivencia no estágio e na vida. Em Sociologia, a gente estudou segregação social e vemos isso nas escolas. Com Psicologia, que atitudes tomar no relacionamento com a criança. Em Sociologia, explicações sobre o meio social das crianças, diferentes comportamentos, breve caracterização da clientela. Fizemos projetos, família, educação, religião, classe social e a prática pedagógica. Também abordamos a parte de administração da escola. Estrutura foi mais à parte, mais burocrática. O nosso curso de História da Educação foi conturbado. Rotatividade de professores. A filosofia que a gente teve era mais ligada à personalidade de cada um. Agora, no terceiro ano, foi mais ligada à educação. A gente teve mais segurança ao pensar o próprio trabalho, e isso facilita a relação com a criança. Todas as alunas entrevistadas foram unânimes em afirmar que o estágio foi importante para o amadurecimento em relação ao exercício do magistério, embora reconheçam inúmeras falhas e não se considerem totalmente prontas. No entanto, julgam-se preparadas para iniciar a atividade docente, tanto do ponto de vista de conhecimentos quanto de habilidades e atitudes. Das atividades de estágio, valorizam mais as de intervenção, regência, especialmente quando puderem desenvolver o processo todo de identificar necessidades, planejar, executar e avaliar. Como habilidade geral, consideram-se como uma boa visão crítica da realidade escolar e suficiente clareza da professora que querem ser. Autônomas, isto é, com possibilidade de decidirem e tomarem parte nas decisões. Não querem ser robôs, meras executoras do que os outros mandam. Destacamos alguns dos seus depoimentos. O que aprendi? A diferenciar a realidade entre estadual, municipal e particular e entre esta estadual e outras. A maioria das estaduais é tradicional. Na particular é mais fácil porque os alunos são treinados para serem obedientes. A escola é mais autoritária, mas você não tem autonomia. A direção controla tudo. No quarto ano, a insegurança diminui. Tivemos que nos aproximar da prática. Quando você planeja, tem mais segurança. Eu não me sentia profissional quando eu era lançada para fazer regência. Agora, a partir do momento que você planeja, que você aplica o que aprendeu, cresci muito pessoalmente. Não sou submissa, sou crescimento da profissão. Cresci como gente, como mulher, como filha,
como namorada, depoimento de várias alunas referindo-se ao curso todo. Nas oficinas, como lidar com o que foi planejado? Segurar uma classe durante toda a aula, lidar com crianças de realidade socioeconômica diferenciada. Nas oficinas, a passagem entre ser aluno e ser professora é gradativa, no estágio é brusca. O amadurecimento que a gente sente nas alunas no começo do quarto ano e no fim é uma coisa muito forte. Aparecem tantos questionamentos da profissão, do modo de encarar o aluno, a comunicação com a criança nas diferentes faixas etárias. Também fazem revisão de conceitos e de metodologias, depoimento da coordenadora e professoras de didática. Após a regência, passamos a valorizar mais o trabalho das professoras que tínhamos observado. Na alfabetização, ensinar crianças que tinham dificuldades. Esse é um trabalho de muita responsabilidade. Identificam o material de leitura ao qual as crianças têm acesso e usam isso na alfabetização. Que as escolas são deficientes, falta muita coisa. Quando os alunos são valorizados, aprendem apesar das dificuldades. Importância de planejar conforme a realidade. O ensino requer formas diversificadas para que a aprendizagem ocorra. Entrevistadora. O curso ajuda vocês a se transformarem? Alunas. Demais, com certeza. Entrevistadora. Só com relação à educação? Alunas. Não só, para a vida. Sem dúvida, o curso em desenvolvimento no Cefam tem como referência o exercício profissional nas séries iniciais do primeiro grau, especialmente na faixa do primeiro a quarto. Os depoimentos das alunas e professores deixam isso claro. Vêm para o curso com visão idealizada e ingênua do magistério. Muitas saíram. As que ficaram, mesmo que depois façam outras faculdades, temos a certeza que um pezinho no magistério vai ficar. Porque a gente sentiu um envolvimento maior com relação à profissão no decorrer dos cursos. Coordenadora. Realmente, o Cefam, no primeiro ano, se não fosse o enriquecimento curricular à tarde, seria um curso de segundo grau como outro qualquer. Quando começa o estágio, didática, psicologia da educação, aí elas começam a ter consciência do que é um curso de magistério. E aí, as que ficam adoram. Coordenadora. Quando começamos, a gente tinha uma visão de mãe no magistério. Queria ser babá, tudo era por dom. Alunas. Em relação a exercer profissão, se o salário fosse igual, escolheria a pública, porque você tem mais autonomia. Você planeja de acordo com a necessidade da criança. Às vezes, o que a criança necessita não é o que o pai quer, nem o que a diretora está obrigando você a fazer. Já estou dando aula, eu faço pedagogia, eu vou fazer. Eu, geografia, letras ou psicologia. Eu fugi um pouco, direito, deficientes, alunas. USP, PUC, Campos Sales. É claro que as condições são precárias. Acho que é a questão do salário, é muito séria, porque nós trabalhamos prioritariamente para sobreviver. Então é complicado. Mas sem dúvida que você entrando nessa profissão, tendo a clareza das dificuldades, pelo menos você entra com o pé mais no chão, né? Certo? Que professora queremos ser? Tendo como base a vivência nos estágios, deparamos-nos com professores cuja postura não é a que aspiramos. O descaso, o não cumprimento consciente ou não com a educação reflete e reforça o não desenvolvimento do aluno como ser ativo. Termos utilizados pelos professores como gracinha, docinho e o gesto de passar a mão na cabeça do aluno pode ser um ato de mascarar e amenizar a verdadeira realidade, que mostra crianças sujas, violentas, fedidas e agressivas, decorrência do meio que vivem, mas que, se trabalhadas e educadas, crítica e conscientemente podem vir a atuar de maneira a transformar a sociedade. Do relatório de 4 alunas do quarto ano ao término do estágio em escola municipal. Grifos nossos. Pudemos perceber
que as crianças possuem um grande potencial, porém, este é o mal trabalhado pela professora. O que falta é estímulo, atividades alternativas que fujam à rotina pré-estabelecida. Dizer que é construtivista não é se utilizar apenas do giz, da lousa e dos textos mimeografados que imbecilizam a criança, mas propiciar condições para que esta construa suas hipóteses, supere-as, cheque-as, independente e ponderadamente, do relatório de 2 alunas do 4º ano ao término do estágio em escola municipal. Encontramos nos 2 Cefãs disponibilidade por parte de todos os envolvidos para aprimorarem o estágio. Há inúmeras ideias e sugestões, todas na direção de ampliar e melhorar a articulação do curso em torno de um projeto, que nem sempre está claro ou explícito, de formação de professores. Também foi interessante constatar que, segundo os professores, não haveria necessidade de alterar muito as condições de trabalho pré-existentes. No entanto, tem a clareza de que o projeto Cefam, no seu todo, vive um momento muito delicado na política estadual e muitos dos problemas que afetam uma proposta conjunta se devem às condições estruturais, rotatividade de professores, dificuldade de contar com professores competentes e etc. Falta articulação entre todas as áreas de conhecimento. O curso é fragmentado. A predominância de uma visão técnica, como se o estágio tivesse que atender a só isso. Rodízio de professores. Mas se houvesse na escola uma proposta clara de envolvimento de todos, aí eu acho que a equipe fica muito com essa ideia correndo no sangue. E a pessoa que chega pegaria mais rapidamente. A gente já entraria articulado numa proposta. A gente despenca na escola. Se a escola já tivesse a proposta, a gente ia conhecendo. Precariedade das condições de trabalho. Salário. O Cefam exige carga integral de quase todos os professores. Com baixo salário, não há professores que aguentem muito tempo. Ele precisa dobrar a jornada com outra escola que paga melhor. Item: o estágio nos Cefams, unidade entre teoria e prática. Após a exposição sistemática de como o estágio está sendo desenvolvido nos 2 Cefams estudados, procedemos à interpretação desse estudo, evidenciando nos aspectos contraditórios nossa proposta de elementos indicadores da unidade entre teoria e prática. Através da pesquisa de campo que realizamos, pudemos perceber que o curso de formação desenvolvido no Cefam é claramente um curso profissionalizante. Isso ficou evidenciado tanto nos documentos como na ação de suas pesquisas. A finalidade do curso é formar professores para exercer a profissão num campo delimitado, 1ª a 4ª série do ensino de 1º grau. Em decorrência disso, os estudos sobre o ensino nessa faixa de escolaridade, o que é, qual a realidade, o que tem sido, o que deveria ser o ensino, tem sido privilegiado nos estágios e nas disciplinas diretamente a ele vinculadas. A didática e as metodologias, algumas mais, outras menos. Podemos então afirmar que no Cefam há uma intencionalidade e um esforço para resgatar o campo de atuação e tomá-lo como referência para a formação. Também percebemos depois, pelos depoimentos, que o curso é teoria e prática juntos, o tempo todo. Em nossa observação, essa unidade ocorre mais através de algumas disciplinas, em outras, há mesmo um distanciamento. Como tem sido essa consideração do campo de trabalho como referência para os estudos? Qual o conceito de prática aí presente? Qual o entendimento da unidade entre teoria e prática? O campo de trabalho dos egressos do Cefam são escolas com classes de 1ª a 4ª série. O conteúdo desse trabalho é o ensino-aprendizagem das disciplinas básicas: português, matemática, geografia, ciências, artes e educação física. Os estágios têm possibilitado às alunas conhecerem essa realidade, aprendendo o que está sendo realizado e como, e também o que não está, e por quê.
Conhecimento adquirido pela observação direta e análise das situações observadas e pelo planejamento e execução de ações de ensino. As alunas aprendem a criticar a prática existente, subsidiadas por algumas disciplinas do curso, e a executar práticas de ensino consideradas desejáveis, também subsidiadas por disciplinas, especialmente as metodologias. Em nenhum momento da pesquisa identificaram-se expectativas, fosse por parte das alunas, fosse por parte dos professores, de observar práticas modelares que pudessem ser generalizadas para outras situações. O estágio na escola experimental e na particular, que eventualmente poderia ser tomado como essa finalidade, mostra realidades de ensino bastante problemáticas para serem consideradas modelos. No caso da escola particular, o direcionamento do Cefam para a escola pública possibilita às alunas uma visão crítica bastante refinada sobre esse campo de trabalho. Por outro lado, as dificuldades inerentes ao estágio, tanto por parte das escolas campo, que aceitarem estagiários, quanto das alunas, de se locomoverem para locais distantes de onde moram, e da equipe de Cefam em estabelecer vínculos com escolas da comunidade, bem como de planejar o estágio como um projeto do curso todo. Levou um dos Cefams a quase suplantar o estágio nas escolas pela atividade nas oficinas. Se, de um lado, nas oficinas tem sido possível desenvolver uma série de conhecimentos e habilidades importantes para o exercício profissional, bem como aprender a ensinar crianças oriundas das classes sociais desfavorecidas, a oficina não é a situação real de trabalho encontrada na escola pública. Vários professores denotaram sua preocupação com este fato, uma vez que a oficina estaria colocando uma situação idealizada, não fornecendo às alunas habilidades para ensinarem no bojo dos determinantes presentes na escola, ou seja, a partir do modo como está organizada, como funciona, etc. Também, quando as alunas estagiam em escolas, vão direto para a sala de aula. Em ambas as situações, oficina e sala de aula, o estágio não está possibilitando o conhecimento da realidade da escola e das escolas, dos sistemas escolares, e suas determinações no ensino-aprendizado, que se dá na sala de aula, no trabalho da professora e dos alunos. Esse conhecimento é importante para que o profissional se capacite a atuar modificando as condições existentes. Nesse sentido, também não se identificou preocupação com o conhecimento da profissão do professor, sua história, seus problemas, suas associações, suas lutas, etc. Isto é, o conhecimento do processo, ensino, aprendizagem que ocorre na escola, numa determinada escola, precisa ser apreendido nessa totalidade de organização escolar, que por sua vez é parte de totalidades mais amplas, enquanto prática social. O Cefam possibilitou a alteração das condições de trabalho e envolvimento dos professores, da coordenação e dos alunos, propiciando um trabalho conjunto na elaboração e execução da proposta educacional e pedagógica dos cursos. Isso ficou evidenciado nos dois Cefams estudados. Por ser um dos poucos projetos de política de ensino claramente compromissado com a melhoria da escola pública e nela com a educação das camadas populares, tem atraído para os seus quadros aqueles professores que buscam fazer do ensino, do seu trabalho como professor, um instrumento de democratização da sociedade. Esses fatores, altamente propiciadores do trabalho coletivo, não são, entretanto, suficientes para garantir a execução desse trabalho. Primeiro, porque o nível de inserção intencional dos professores varia. Segundo, porque o exercício do trabalho coletivo é custoso, uma vez que a humanidade, durante séculos e séculos em sua história, acostumou-se a formas de vida individualistas. Também o coletivo carrega uma contradição que precisa ser explorada. Forjada no modo de produção capitalista, a cooperação inerente ao coletivo é fundamental para que o trabalho da escola se realize de acordo com os objetivos. No entanto, se a cooperação pode ser um fator de estabilidade para o poder, ao mesmo tempo a reunião dos trabalhadores coletivos possibilita uma unidade de interesses e favorece formas de resistência à dominação da mesma maneira que favorece a unidade de interesses que, perdendo de vista os objetivos sociais,
volta-se para o corporativismo. Terceiro, as condições de trabalho dadas, horas de atividade, mais horas de trabalho pedagógico, etc., não resolvem o problema do baixo salário consistente dos professores em geral, o que tem provocado certo desgaste e cansaço das equipes. A decisão de sair do Cefam é dilacerante, porque aqui a utopia chegou mais perto, mas você precisa pensar na sua sobrevivência. Depoimento do professor de didática. As condições de trabalho em si tampouco garantem o envolvimento, o compromisso. O pouco tempo que a gente tem para se encontrar, não é bem aproveitado. Ainda não nos tornamos equipe, professor. Também é verdade que os envolvidos no Cefam, professores, alunos e coordenadores, não têm todos a clareza absoluta ou a têm em diferentes níveis e graus de elaboração do que significa formar professores, qual é a realidade das séries iniciais, quais as necessidades que a sociedade atual está demandando para o exercício profissional, como o ensino contribui para a emancipação humana e etc. Nesse sentido, a ciência pedagógica, que tem na formação de professores um campo privilegiado de aplicação, está presente de modo fragmentado e pouco consistente na atividade dos Cefams. Segundo Sukodowski, o conhecimento da ciência pedagógica é imprescindível, não porque esta contenha diretrizes concretas válidas para hoje e para amanhã, mas porque permite realizar uma autêntica análise crítica da cultura pedagógica, o que facilita ao professor debruçar-se sobre as dificuldades concretas que encontra em seu trabalho, bem como superá-las de maneira criadora. A ciência pedagógica não é exclusiva do profissional pedagogo. Enquanto ciência da educação, entendida como prática social, deve ser de domínio do professor, uma vez que sua atividade é educativa. Nesse caso, a ciência pedagógica propicia às equipes escolares elementos para que traduzam sua proposta educacional em projeto pedagógico de curso, explicitando as finalidades da educação numa dada sociedade, que se quer transformar em um programa orgânico de trabalho na educação escolar, com vistas à formação de professores para um segmento de escolarização. Que professores são necessários? Que professor queremos formar? Sem isso, fica difícil para os professores de outras áreas do conhecimento, fundamentos da educação e metodologias, que nem sempre tiveram a formação pedagógica, estabelecerem claramente a contribuição dos seus respectivos campos de conhecimento para a formação do professor e, portanto, determinarem o tipo de inserção que podem ter nas diferentes atividades do curso, como, por exemplo, no estágio. Ou seja, a dificuldade de maior inserção nos estágios, como vimos, não se restringe à falta de tempo, fator importante sem dúvida, mas também envolve a necessidade de explicitação do entendimento que se tem na educação. Qual tem sido e qual deveria ser o papel da educação escolar numa dada sociedade? E então, que professor queremos formar para fazer qual educação? Com quais conhecimentos e habilidades? Como em que áreas de conhecimento contribuem e etc. O Cefam está, sem dúvida, desenvolvendo a capacidade crítica de suas alunas. Também está instrumentalizando para intervirem, atuarem diferentemente do criticado. Há avanços. A prática não está colocada no final do curso, no estágio. Não está entendida como copiar modelos, pois sabem que as realidades são muito diversas. Nem está colocada como outra em relação à teoria, porque estão percebendo que a teoria possibilita captar e analisar a prática das escolas. Nesse sentido, teoria e prática vão juntas, o tempo todo. Também não se está erigindo a instrumentalização e os recursos didáticos como prática. Está buscando-se a unidade entre teoria e prática. Há uma intencionalidade, formar professores, mas é possível ir adiante. É preciso ampliar e formar a realidade do exercício profissional como prática social, como totalidade determinada e determinante da praxis. Tomar dialeticamente o campo de atuação enquanto totalidade, em todas as suas determinações, evidenciando as contradições presentes nessa realidade, o que implica
ir para essa realidade municiado teoricamente da realidade que se quer instaurar. Que ensino é necessário e por quê? Que professor é necessário e com quais conhecimentos e habilidades? Implica dar suporte aos instrumentos de captação e análise do real existente, para conhecê-lo nas suas determinações, para identificar as possibilidades do novo, resultante do confronto entre o ideal, a realidade que se quer, e o real, o existente. Ou, como dissemos anteriormente, para adquirir novos conhecimentos, é preciso agir conscientemente, de acordo com finalidades, sobre a realidade, prefigurando em ideias os resultados proveitosos esperados. No trabalho que vem sendo realizado no estágio dos Cefães, para que se configure verdadeiramente a unidade entre a teoria e a prática, a nosso ver, está sendo necessário conhecimento teórico-prático da realidade existente por parte da equipe da escola, professores e coordenadores. Esta é uma condição essencial para que o projeto do curso seja efetivamente interdisciplinar, para que se possa identificar a inserção das diferentes disciplinas nas atividades curriculares, dentre elas o estágio.